Shalom. Hoje a leitura é Jeremias de 10 a 12 e Isaías 14, na versão NVI. Jeremias 10. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta e um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, com pregos e martelos, a fixam para que não balance. Como um espantalho em uma plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar. Têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios, as nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhe isto: estes deuses que não fizeram nem os céus, nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. As suas imagens esculpidas são uma fraude, não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajuntem-se os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Pois assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não procuram o Senhor. Por isso, não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu caminho. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com a tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Jeremias 11. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer os termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês. Quando os tirei da terra do Egito, da fornalha
de fundir ferro, eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde fluem leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os meus antepassados da terra do Egito até hoje, vez após vez, os adverti dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram o seu coração duro e mau. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses para prestar-lhe culto. Tanto o povo de Israel como de Judá quebraram a aliança que fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você, ó Judá, tem tantos deuses quantas são as suas cidades, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal. São tantos quantas são as ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não orem em favor deste povo, nem faças súplicas ou pedidos em favor deles, porque eu não os ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo, depois de realizar intenções malignas com tantos outros? Será que carne consagrada evitará sua desgraça? Poderá você então exultar? O Senhor chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos eliminá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a tua vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei, os seus jovens morrerão à espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Nem mesmo um remanescente restará, porque trarei desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Jeremias 12. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e prova o meu coração para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram:
ele não verá o fim que nos espera. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma ave de rapina de muitas cores, sobre a qual pairam outras aves de rapina. Reúna todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade em um deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada. Devastada, ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as colinas áridas do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra, de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos. As nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo, eu os arrancarei da sua terra e arrancarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. Se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certo como vive o Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Contudo, se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Isaías 14. O Senhor terá compaixão de Jacó e voltará a escolher a Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você pronunciará esta sátira sobre o rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, e a sua arrogância acabou. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os juníperos e os cedros do Líbano se alegram por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador venha nos derrubar. Nas profundezas, o Sheol se agita para receber você quando chegar. Por sua causa, ele desperta o espírito dos mortos, todos os governantes da terra. Ele faz que se levantem do trono todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. A sua soberba foi lançada na sepultura, com o som das suas liras. A sua cama é a de larvas e a sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo.
mas a sepultura você será lançado, e as profundezas da cova. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? O homem que fazia do mundo um deserto, que arrasava cidades e não deixava que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações, todos eles, jazem honrosamente, cada um no seu túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um renovo repugnante. Você está coberto com os mortos, com os que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles na sepultura, porque destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia e o seu nome e os seus sobreviventes, a sua prole e os seus descendentes, declara o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Este é o plano estabelecido para toda a terra. Esta é a mão estendida sobre todas as nações, porque este é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem uma nuvem de fumaça, e ninguém desertou das suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio aos aflitos do seu povo. Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante esse texto de Isaías, porque ele faz um paralelo com Ezequiel 28, e eu vou ler aqui o texto. Ele fala assim, Isaías 14:12, ele diz assim, ó, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então ontem a gente ministrou o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né? Um dos 4 anos novos judaicos. E é interessante porque esse ano é o ano 5.786, que somado todos esses números dá 26. E 2 mais 8, 2 mais 6, 8. O porquê que eu acho interessante isso e que eu quero compartilhar com vocês já nesse primeiro dia aqui.
Porque Deus, ele planta um jardim na primavera, lá no Jardim do Éden. Ele planta nessa época porque é a época das flores aparecerem. Então, ele pega a terra que foi destruída, que estava desforme, porque um querubim ungido foi lançado de fato contra a terra. Então, a terra, que era o Monte Santo do Senhor, era o primeiro jardim que existia. Isso está lá em Ezequiel 28. Esse querubim, ele queria se exaltar acima do Senhor. E esse texto de Isaías 14 que eu li aqui é praticamente a mesma passagem de Ezequiel 28. Ele diz que ia se estabelecer o trono dele acima do trono do Senhor. E ele corrompeu um terço dos anjos, aqui em Isaías fala as nações. E o Senhor tira ele desse lugar do jardim e coloca o homem no jardim. Mas antes de colocar o homem no jardim, o Senhor, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que é o mês de Aviv, né? Quer dizer primavera, Nissan é um nome babilônico. Ele planta o jardim. E depois, no sexto dia, ele coloca o homem no jardim. Ele desce no jardim para fazer o homem. Esse sexto mês onde Deus desce, Deus Pai, Deus Filho descem para fazer o homem, que eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse texto, ele remete ao mês de Elu, que é o mês que nós saímos agora. Ele é o sexto mês. Que ele faz um paralelo com o sexto dia, que é a criação do homem. Esse mês é o mês onde Deus nos restaura, Deus nos leva a uma introspecção. É o mês onde se diz que o rei está no campo, o mês de Elu, porque o Senhor está no jardim para fazer o homem e para restaurar o homem. Remete ao sexto dia. Então nós entramos, Deus faz o homem e nós entramos agora no sétimo dia, que é o mês de Tishrei. É o dia do descanso. Então esse mês que o Senhor ele coloca como primeiro mês também nesse calendário, porque apesar de ser o sétimo mês do calendário judaico ou do calendário bíblico, ele marca o primeiro mês de uma nova estação. E veja que Deus ele sempre trabalha primeiro com descanso, depois com o trabalho. Primeiro com a restituição, depois com o investimento. A terra ela ficou um bom tempo descansando depois que ela foi abalada, depois que ela foi disforme, quando aquele querubim foi precipitado contra a terra. Então, depois desse tempo, a terra descansando, a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus incubava a terra com poder para gerar novamente. Veja que Deus está fazendo algo novo e algo semelhante a um novo jardim está sendo preparado para nós. Esse tempo do mês 7 é o tempo de descanso. É o tempo onde começamos um novo ciclo, mas é um tempo de descanso. É um tempo onde Deus vai nos revigorar, é um tempo para nossa meditação, é um tempo para nos alegrarmos na presença do Senhor. E passando o sétimo mês, tudo se faz novo e começa um novo ciclo. E esse ano, que é 5.786, ele aponta para Yeshua, nosso Mashiach, para Jesus. Por quê?
A guematria aponta para o nome dele e fecha o número 8. O número 8, ele é o primeiro número depois do 7. É o reinício de um ciclo. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, nesse tempo, agora, nesse ano que começamos, no ano de 5.786, que vai entrar logo também no nosso calendário aqui no Ocidente, o ano de 26, é o ano onde Deus revela muitas coisas. Muito se fala de 666 e de o número da besta, que é um homem deformado, que é um homem caído. Mas deixa eu lhe dizer algo. O que Deus criou no jardim no dia sexto foi um homem perfeito. O número 6 para Deus é um número que se assemelha a um filho. Deus, ele não criou o homem caído. Deus não criou o homem naturalmente caído. Então Deus, ele está restaurando os homens para receberem a sua palavra, para soprar neles o seu fôlego. De modo que esse ano que começa, vai acontecer uma grande colheita daquilo que temos plantado. O número 8, e é Yeshua, é o início de um ciclo. E que ciclo é esse? Os profetas muito falaram sobre uma nova época e uma nova onda de avivamento. E essa onda começa agora, que é a manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação onde nós andaremos num nível maior de poder, onde os dons fluirão mais forte, onde a unção ela será mais forte, onde muitos ministérios grandes vão ruir e muitos profetas, homens e mulheres, muitos apóstolos, pastores, muitos que nem consagrados a nenhum ministério foram, vão aparecerem. Aqueles que estão trancados no quartinho de oração que ninguém conhece, esses vão ser revelados nesse tempo, para dizerem aquilo que ninguém quer ouvir e para fazerem aquilo que antes poucas pessoas fizeram. Então, este tempo que nós estamos iniciando agora é um tempo de graça sobre os filhos de Deus, onde Deus vai potencializar os dons. E para isso nós temos que caminhar com quem carrega a unção. Nós temos que caminhar, sermos discipulados. Porque aquilo que plantamos, colheremos. Ora, de que forma iremos colher algo que não temos? Então, para que possamos colher uma unção e pessoas, discípulos com a mesma unção de milagres que a Bíblia nos promete, nós temos que plantar isso, nós temos que ensinar isso, nós temos que derramar isso. E como derramar se muitas vezes não temos essa unção? Temos que ser discipulados, ensinados e andar juntos. Então, esse é um tempo de unidade, onde poucos farão a diferença. Não haverá um grande avivamento coletivo. Não é isso que se espera, pelo menos na palavra, nós não vemos isso para esse tempo. Nós vemos que nesse tempo as pessoas procurarão pessoas que são referências de Deus. Não igrejas bonitas, igrejas decoradas, mas pessoas, homens e mulheres, que são cheios da virtude, cheios da graça, cheios da glória do Altíssimo. Pessoas que de fato possam impor as mãos sobre os enfermos e operar a libertação, operar a cura.
Muito me chama a atenção algo que aconteceu agora na Cruzada de Milagres, aqui na igreja, presencialmente, onde nós vimos várias coisas acontecerem, vários milagres. E o que me chamou mais atenção, além de ver platina desaparecer e de ver um menininho que praticamente não conseguia andar, andava na ponta dos dedinhos e Deus restaurou os pés dele, entre outras coisas, o que mais me chamou a atenção é que as pessoas, apesar de serem curadas fisicamente, elas chegaram para mim e disseram: apóstolo, ora por mim, porque eu preciso ser curado espiritualmente, é alguma coisa que me prende. E muitas pessoas que eu coloquei a mão manifestaram demônio, muitos crentes. Então as pessoas hoje, elas procuram alguém com quem elas possam contar, que tenha autoridade para colocar as mãos sobre elas e, de fato, curá-las, tanto no espírito, quanto no corpo, quanto na alma. Elas procuram pessoas que sejam referências de Deus na terra. As pessoas não estão alheias àquilo que está acontecendo com elas, elas sabem que precisam de libertação, elas sabem. Elas sabem que precisam de cura na alma, no espírito, assim como no corpo físico. E esse tempo é o tempo em que Deus está levantando os filhos, assim como Yeshua, que é o número 8. Nós agora entramos numa fase onde Romanos 8 começa a fazer sentido. Romanos 8 diz que a criação, toda a criação, ela geme com dores de parto, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Yeshua, aqueles que são verdadeiros discípulos de Yeshua, aqueles que não se vendem, aqueles que não trocam os seus valores, os seus princípios por bens materiais ou por negócios, seja quais forem eles. Então, o modo em que o Senhor nos olha hoje, nós somos precursores de uma nova era da igreja. Nós somos precursores de uma era apostólica dos filhos, onde os filhos conquistarão homens e mulheres que serão discípulos fiéis de Yeshua. Nós faremos uma colheita de pessoas que farão a diferença para uma igreja gloriosa, que é a próxima dimensão da igreja. E aí sim, aí a igreja está pronta para trazer Yeshua de volta à terra. A Bíblia diz que Yeshua não vem até que os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. E isso um pequeno exército não faz. Tem que ser uma igreja gloriosa. Tem que ser a maioria dos filhos. E Deus está preparando hoje. Eu posso dizer que filhos mais maduros, talvez filhos primogênitos, filhos que vão receber a porção dobrada da herança, filhos que vão receber a porção dobrada da unção, da graça, dos dons, dos talentos, da riqueza. Esse tempo eu tenho profetizado que esse tempo do ano de 85 foi um tempo de humilhação, um tempo de provação. Mas esse ano é um ano de porção dobrada. O número 6, ele fala do sexto dia, ele fala também do maná em porção dobrada. É onde Deus vai derramar a porção do dobro sobre nós, tanto das riquezas materiais quanto das riquezas imateriais. É onde começa a grande transferência de riqueza sobre os filhos de Deus. É onde começa a separação daqueles que servem e aqueles que não servem. É onde a intenção do coração, como diz aqui em Jeremias 11, 12, 10, 11, 12, vai dizer que a intenção do coração do povo estava deturpado e que ofertas não resolvia aquilo. Então o Senhor, ele vai olhar para nós, para a intenção do nosso coração, para a pureza do nosso coração, e ele vai derramar sobre nós uma graça em porção dobrada, de forma material e de forma imaterial, dons, unção, graça, talentos, virtude. Receba essa palavra no teu espírito, porque Deus está derramando uma unção violenta sobre você. Algo novo está começando e já começou. Algo, diz o Senhor, que retinirá
ambos os ouvidos de quem ouvir. Muitos olharão para nós e vão dizer: meu Deus, eu nunca vi essa pessoa. Quem é esse que faz milagres? Quem é esse que profetiza com tanta propriedade? Quem é esse que abre os olhos dos cegos, que cura leprosos, que levanta cadeirantes, que tem tamanha revelação da palavra? As pessoas começarão a olhar para nós e dirão: quem é esse milionário? Quem é esse multimilionário? Porque Deus vai levantar homens e mulheres para investirem no reino, para desenvolverem projetos do reino, para exercerem a unção que está em Coríntios, o ministério que está no livro de Coríntios, que é a unção de governo. É aquele que tem dinheiro para governar, e sabedoria, ciência para governar e estabelecer os projetos de Deus na terra. É esse tempo que eu estou dizendo a vocês, que começamos hoje. É um novo tempo. Quero alertá-los também que começamos o período de reversão para Yom Kippur. Hoje à noite eu vou fazer uma live, vou falar sobre isso, às 21 horas. Começamos os dias de reversão para Yom Kippur, os dias onde devemos orar de uma maneira correta, nos expressarmos de uma maneira correta, para que possamos chegar diante de Deus e sermos aprovados para o próximo ciclo. E isso tudo se define no dia de Yom Kippur, que começa no dia 1º agora de outubro. Entramos e abrimos o jejum e entregamos no dia 2. Este dia é um dia onde Deus vai abrir os livros e vai ler a tua história. O Yom Kippur, ele será explicado mais hoje à noite. Esteja conosco na live, para que você entenda e consiga acessar aquilo que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom.